Vamos mostrar agora que o teorema de Green é um caso particular do teorema de Stokes. Inicialmente, vamos relembrar o teorema de Green. O teorema dizia o seguinte: se a gente tem uma curva gama orientada, por exemplo, como mostrado na figura, de modo que ao andar sobre essa curva, a nossa mão esquerda está sobre a região D. Se é dado um campo vetorial F no plano, ou seja, com duas componentes, e esse campo ele é contínuo sobre gama e em D, e tem derivadas parciais contínuas em D, então a integral de linha de f escalar dr sobre a curva gama orientada dessa forma era igual à integral dupla de dρ f2 dρx menos dρ f1 dρ y. Ou seja, isso aqui constituía o teorema de Green, ou seja, integral dupla dA aqui sendo dx dy. Aqui a gente pode olhar esse teorema de Green como um caso particular de uma situação em R3. De que forma? Vamos fazer o seguinte. Em R3, vamos dizer que essa curva aqui estivesse representada aqui, orientação dela aqui, isso aqui seria a região D. Só que aqui eu vou identificar a região D como sendo ômega, uma superfície. Ou seja, essa região D, vista como imersa em R3, essa região D, na verdade, pode ser vista como um caso particular de uma superfície que está toda contida no plano XY. Ora, o que a gente tem nesse caso aqui? A orientação de ômega, para gerar essa orientação dada na curva gama, borda de ômega, ela requer que a gente tenha o vetor normal ômega dado dessa forma aqui. Por quê? Porque considerando qualquer caminho fechado em ômega, circundando esse vetor normal, usando a convenção de que a nossa mão direita segurando o vetor e o polegar apontando na direção do vetor normal n, os nossos dedos determinam a orientação nessa curva fechada. E essa orientação, por sua vez, vai induzir a orientação na borda. Quando eu pego esse vetor normal muito próximo da borda, essa curva se confunde com a curva gama. Localmente ela se confunde, de modo que essa orientação acaba orientando a ondada aqui. Bom, então a gente está olhando o ômega como contida em xy. Agora, essa superfície ômega, aqui de forma simplificada, a gente pode olhar como sendo o gráfico de uma função z, f de xy, que nesse caso é zero, porque a gente está no plano xy e o z é zero. E o xy aqui, eles pertencem a uma região D contida em R2. Essa região D coincide com o próprio ômega. Mas esse D aqui seria representado aqui. Agora, a gente vai ter que escrever o ds, o elemento de superfície dessa superfície. Esse elemento de superfície, a gente nota o seguinte: a componente do vetor normal ao longo do eixo Z é positiva, porque ele aponta ao longo do eixo Z. Então isso me obriga a usar a convenção menos dz dx menos dz dy 1 dx dy. O z é constante, então isso me dá 0, 0, 1. Isso é o meu ds. Bom, o que a gente tem então agora? A gente tem que considerar a forma
em R3 desse campo vetorial que tem duas componentes, F1 e F2. Ou seja, eu posso olhar esse campo em R3 como sendo um campo vetorial F, tendo por componentes F1, F2 e 0. Porque F só está definido no plano XY. Então, eu posso olhar esse F como um campo vetorial R3, considerando a terceira componente dele como sendo 0. Agora, assumindo que F é contínuo em gama e em ômega, e tem derivadas parciais contínuas em ômega, a gente sabe que a gente pode usar o teorema de Stokes. Esse teorema nos dá o seguinte, que integral de F escalar dr sobre a curva gama é igual a integral de superfície de rotacional de F escalar ds. Isso aqui é efetuado sobre a superfície ômega que tem gama como borda. Aqui, esse F que está aqui, a gente pode calcular o rotacional dele. Vamos ver esse cálculo aqui em cima. O rotacional de F. Então, a gente está pegando o determinante I JK dx dy dz F1 F2 F3 é 0. Então isso aqui me dá aqui I dy0 menos dz F2. Aqui menos j dx0 menos dz F1. Mais K. Então você tem K, aqui vai ficar dx F2 menos dy F1. Ou seja, aqui, rotacional de F, a gente vai então, nessa integral, obter o seguinte. Temos então o vetor de componentes menos dz F2 mais dz F1 e dx F2 menos dy F1 escalar 0, 0, 1 dx dy. Aqui esse produto escalar a gente vai pegar basicamente essa última componente aqui. Então a gente vai ficar, aqui já não é mais, né, a integral sobre d, né? Vamos corrigir aqui. Essa aqui vai ficar integral basicamente de d xy, essa última componente que é o dx F2 menos dy F1 dx dy. Ou seja, essa parte que está aqui é exatamente essa parte aqui. O que mostra então que o teorema de Green é um caso particular do teorema de Stokes. Integral de F escalar dr sobre a curva gama é igual à integral de rotacional de F escalar ds sobre a superfície ômega.